Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados, te agradecemos por este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que iremos ter para estudar a Tua palavra. Mais uma vez queremos pedir a presença do Teu Espírito Santo para que nos ilumine, nos dê entendimento, nos ajude, Pai, a aceitarmos a Tua palavra e vivermos na prática aquilo que Tu desejas de cada um de nós. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, nas necessidades que têm, aqueles que estão passando por exames, por cirurgias, aqueles que estão aguardando cirurgias, que tenham logo esta cirurgia marcada, Pai. E pedimos, acima de tudo, que fortaleça a fé de cada um, que não desanime, que perseverem, Pai, e tenham a certeza de que Tu estás cuidando de tudo. Pedimos especialmente que abençoes Glaucio Santos, que hoje está completando mais um ano de vida, abençoes também Nelza Cândido Peixoto, José Bernardo, abençoes Renê, Vera Richards, abençoes também Adão Santos, Dulcineia Alvarenga e especialmente o sobrinho dela. Ó Pai, colocamos em Tuas mãos e temos a certeza de que Tu farás o melhor. Em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o nosso estudo desta semana, onde estamos falando sobre unidade em Cristo. A grande preocupação de Paulo era que não houvesse divisões, dissensões, brigas dentro da igreja, entre os irmãos, porque nós precisamos testemunhar da nossa fé e do amor que temos uns para com os outros e não deixar que as pessoas vejam que nós vivemos em brigas e contendas uns com os outros. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, ele está abordando como os cristãos estavam se dividindo com base na lealdade a diferentes líderes. Estavam formando cultos de personalidade em torno de Paulo, em torno de Apolo, em torno de Cefas. E esses grupos, então, transformavam a talentosa liderança em fonte de divisão, desviando a igreja de seu verdadeiro fundamento, que é Cristo. E Jesus, irmãos, ele é o fundamento da igreja, e nós já falamos para vocês várias vezes, eu vou repetir, anote aí, marque na sua Bíblia. Jesus é o nosso exemplo maior de humildade. Você leia aí Filipenses capítulo 2, especialmente os versos de 1 a 8. Jesus, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se humilhou, tomou forma de servo e veio, sofreu, foi tentado em todas as coisas, não pecou e morreu morte de cruz. Então Paulo aqui ele está exortando os cristãos a deixarem de lado a ambição egoísta e a não olharem para os próprios interesses, mas que cada um olhe para os interesses dos outros. Paulo então aponta para Jesus, que embora fosse igual ao Pai, Jesus é Deus. Ele assumiu a forma de servo, ele se humilhou, ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o verdadeiro modelo de unidade e o amor sacrificial. Nós não temos outro modelo. Nenhum ser humano pode servir de modelo para nós. O nosso modelo é Jesus. E como ele é o nosso modelo, nós precisamos então viver de acordo com o que Jesus viveu. Jesus, ele foi humilde, Jesus, ele foi paciente, Jesus, ele foi bondoso, Jesus, ele atendia às necessidades das pessoas. Essa foi a vida de Jesus aqui na terra e ele quer que nós, que somos os seus discípulos, o sigamos, que possamos fazer como ele fazia com as pessoas. E não ser ignorante, não brigar por causa de pensamentos divergentes, não puxar a sardinha para o nosso lado. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Cristianismo não é brincadeira. Cristianismo é nós vivermos uma vida inteira consagrada ao Senhor e não viver para os nossos interesses. Há muitas pessoas que estão na igreja, aceitaram a Jesus, foram batizadas, mas com interesses próprios.
Alguma coisa, algum interesse levou a pessoa a aceitar e se batizar para que aquele seu desejo, seu interesse fosse realizado. E não é por aí. O fato de nós aceitarmos a Jesus e o recebermos como Senhor e Salvador de nossa vida é uma demonstração de que nós queremos ter uma nova vida, sermos transformados pelo poder de Deus. E isso não estava acontecendo lá em Corinto. Então eu vou ler aqui mais uma vez, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. É necessário nós lermos várias vezes para que possamos aprender, porque o aprendizado, a repetição é a base do aprendizado. Se nós não repetirmos e repetirmos, nós não iremos aprender. Paulo ele diz aqui então: irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Vejam, parem com essas brigas, parem com essas contendas. Será que Paulo aqui está falando para mim, está falando para você, para alguém que você conhece? Mas não fique apontando o dedo para as pessoas, isso aqui é fulano, isso aqui é a fulana. Não, vamos olhar para dentro de nós. O que é que precisa ser mudado em nós? O que é que nós estamos tendo de ciúmes de alguém que está lá pregando ou falando, apresentando alguma coisa na igreja ou cantando? E às vezes nós ficamos com inveja, com ciúmes, e isso tudo causa divisão. Então, se tem alguém lá na frente pregando ou cantando, fazendo qualquer coisa lá na igreja, oremos por aquela pessoa e oremos por nós também, irmãos. O que nós mais precisamos é uma mudança em nossa mente, em nosso coração. E eu volto a repetir o que nós falamos ontem. As panelinhas, elas existiam lá na igreja de Corinto e existem também hoje. Panelinhas no sentido de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus Cristo, eu sou, enfim. Nós não somos de ninguém da igreja, de pastor nenhum, nós somos de Jesus. Nós somos de Cristo. E isso traz divisão. Quando nós, eu gostaria de ouvir hoje o pastor tal, ele prega muito bem, ou o irmão fulano de tal, ele fala muito bem, ele canta muito bem. Então nós começamos a puxar, sabe, para o nosso lado aquilo que nós queremos. E a igreja não é para isso. É para que haja unidade na doutrina, unidade de pensamento e também no serviço. Deus, ele nos chamou para que nós tenhamos comunhão com Jesus, o seu Filho. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor. E é nele que precisamos estar centrados. E diante disso, então, Paulo ele faz 3 perguntas retóricas. Paulo aqui no capítulo 1, verso 13, será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Vejam, 3 perguntas que ele faz. E a resposta que Paulo dá é taxativa. Paulo, ele dá uma resposta que nós encontramos essa mesma resposta também no Evangelho de Mateus, no capítulo 28 e no verso 10. Não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. E aqui no verso 19, Jesus ele diz para os seus discípulos, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aquelas 3 perguntas que Paulo fez em 1 Coríntios capítulo 1, verso 13, ele dá essa resposta em Mateus 28, 19, que o próprio Senhor Jesus falou, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, irmãos, é o Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito Santo que convence, mas nós temos que viver na prática aquilo que nós cremos. Nós não podemos viver diferente daquilo que Jesus viveu, daquilo que os apóstolos viveram, e eles sofreram, eles foram perseguidos, eles tiveram problemas ao pregar o Evangelho, e assim também acontecerá conosco. Nós vamos ter problemas, nós vamos encontrar dificuldades, mas Jesus ele diz, eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, e Jesus não nos abandona. Nós precisamos viver o cristianismo na certeza de que Jesus ele está presente conosco. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no verso 27, 1 Coríntios, capítulo 12,
no verso 27, Paulo escreveu: juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Então nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém. O corpo de Cristo, no caso aqui, somos nós, os membros. Assim como o nosso corpo tem mão, tem pé, tem olho, tem ouvido, nenhum é mais importante do que o outro, todos são necessários. E assim é na igreja. Por mais simples que seja o irmão, ele é necessário ali. Ele está ali para ajudar de alguma forma. Então, irmãos, nós precisamos ter essa mudança em nossa vida, porque senão nós não conseguiremos fazer aquilo que Jesus requer de nós, que é levarmos o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios 1, vou ler o verso 2, aqui diz: a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser o seu povo santo, justo, com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então nós fomos chamados por Deus para sermos este povo separado, um povo santo, junto com todos aqueles que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que aceitam a Jesus é porque foram chamados por Deus. Então o Espírito Santo ele nos convenceu e nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Também aqui em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 7, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo, então o Espírito Santo, ele precisa estar habitando em nós. Nós não conseguiremos ser cristãos se nós não tivermos a presença do Espírito Santo. E no verso 8, 1 Coríntios 1, 8, ele, quer dizer, o Espírito Santo, os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia do Senhor Jesus Cristo. Então não somos nós, pela nossa capacidade, pelo nosso conhecimento, que vamos permanecer firmes. É o Espírito Santo que nos dá força e nos faz vitoriosos. Também no verso 9, Paulo diz: Deus é fiel e ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Somos membros do corpo de Cristo porque fomos chamados por Deus, assim como todos os cristãos em todas as eras, em todos os países, aqueles que hoje estão vivos, são chamados por Deus para testemunhar, para viver pelo poder do Espírito Santo em suas vidas. Nós não temos poder nenhum em nós para vencermos os pecados que nos assediam tão de perto. Mas se nós buscarmos no Espírito Santo diariamente a força e o poder, nós seremos vitoriosos. Então, irmãos, vamos nos consagrar a Deus cada dia, cada manhã, vamos estudar a Bíblia, vamos orar, vamos viver o que nós estudamos na Bíblia, sermos realmente cristãos onde quer que nós estivermos e não vivamos com divisões, com contendas, brigas dentro da igreja, criando panelinhas, puxando cada um para o seu lado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um bom dia e amanhã retornaremos novamente, Deus nos permitindo, para continuar o estudo desta semana. Que Deus nos abençoe.